Olá, programador, tudo bem? Aqui Fábio falando, e no vídeo de hoje eu vou abrir minha caixa de ferramenta para vocês. Eu vou mostrar as ferramentas que eu utilizo para desenvolvimento, tanto para cursos, para aula, quanto para o meu trabalho. Eu trabalho ainda como programador, não trabalho só como professor, mas eu vou abrir minha caixa de ferramenta para vocês e vou mostrar tudo aquilo que eu utilizo para o bom desenvolvimento. Se você está começando a programar, se você está querendo aí conhecer os caminhos, o que você deve seguir, esse vídeo é para você. Vamos para o vídeo. Bom, a primeira ferramenta que eu quero mostrar é o Visualg, né? E eu já estou aqui com o site dele aberto. O que é o Visualg? Ele é um programa onde você pode escrever algoritmos. E é muito legal que ele usa a linguagem, o famoso Portugal, e para quem está começando a aprender programação, é de fundamental importância que você conheça pelo menos um software onde você possa escrever algoritmos. Hoje se fala muito pouco na lógica de programação, mas eu, como programador experiente, eu diria que é imprescindível você aprender a lógica de programação antes de começar a programar, porque aqui você vai ter noção de rotina de decisão, rotina de repetição, você vai conhecer variáveis, tipos de dados, e isso, claro que na programação em si, quando você está lá trabalhando com o seu JavaScript, com o seu PHP, é claro que lá você vai aprender isso por osmose, isso vai funcionar naturalmente, mas é fundamental, e eu considero assim, que você passe pela lógica de programação, porque é igual quando a gente faz autoescola. Quando a gente faz autoescola, a gente senta num carro da autoescola, aprende a dirigir e depois daquilo ali, depois daquele processo, você está habilitado a dirigir qualquer carro. A mesma coisa a lógica de programação. Quando você passa por esse processo aqui, depois você está habilitado a aprender a programar em qualquer linguagem. E ele é muito legal, esse programa aqui, eu estou numa tela de overview dele, que me mostra exatamente a facilidade do Portugal. Por esse exemplo aqui, eu tenho aqui as variáveis, olha, em português, sobe, desce, dias, total, limpa a tela. Eu tenho os comandos também em português, que fica mais fácil de eu assimilar. Eu tenho o comando escreva, eu tenho o comando para, aqui eu tenho fim para, e enfim, eu tenho aqui a criação das variáveis e o tipo de dados. É um programa que eu recomendo para quem está começando a aprender o Visualg ou algum outro programa que faça a escrita de algoritmos. Esse daqui foi o que eu utilizei. O segundo programa da minha caixa de ferramentas é o Sublime Text. E o que é esse programa aqui? Ele é um editor de textos, mas eu quase considero ele como uma IDE. E se você não sabe o que é IDE, IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento. A sigla IDE em inglês significa isso, Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Aqui no overview dele, a gente está vendo aqui como ele é fácil de utilizar, e aí ele já utiliza o sistema de cores, que para nós programadores é muito bom. Isso facilita muito a visualização do código, né? Porque depois de muito tempo, olhando muito tempo para o código, fica mais fácil a gente encontrar onde tem erros no código baseado apenas no padrão de cores que o próprio software coloca para nós. É claro que ele não tem a qualidade de um IDE como o PHP Storm, como o NetBeans, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas ele é muito bom para edição de código. Eu utilizo o Sublime Text quando eu tenho que fazer alguma alteração rápida em algum sistema e eu não preciso esperar todo o tempo de carregamento de um IDE. O Sublime Text ele carrega muito mais rápido. Às vezes é uma atualização muito rapidinha, eu entro lá, altero, salvo e já coloco em produção. Ele me facilita muito, eu utilizo ele até hoje. Ele é muito bom também para quem está começando a aprender HTML e para quem está começando a aprender CSS. Como eu disse, ele não demora muito a carregar como um IDE, então, para quem está começando a estudar essas duas linguagens, ele é mais recomendado porque ele é mais rápido, ele é mais leve, mas ele não coloca tanto o sistema em produção como as IDEs, mas ele resolve muito bem para quem está aprendendo HTML ou CSS. O terceiro programa da minha caixa de ferramenta é o PHP Storm. É o IDE que eu estou utilizando atualmente para escrever PHP. Ele já está pronto para escrever PHP, está até no nome dele, né? PHP Storm. E esse aqui é um IDE inteligente, eu gosto muito, e aqui tem um overview dele muito legal também. Quais são as vantagens que ele tem? Pô, o PHP Storm, ele completa nome de variável para mim. Se eu estiver trabalhando com classes,
ele já me diz quais os parâmetros que a classe está esperando, mesmo que a classe não esteja no mesmo código da mesma página, esteja numa página diferente. Ele já coloca namespace para mim, aí se você entende PHP orientado a objetos, sabe o que eu estou falando, ele já completa namespace, ele já te mostra erro, se você tiver com erro no namespace, inclusão de página. Ele tem uma integração muito boa com o Composer também. Eu volto a dizer, se você já mexe com PHP há algum tempo, você está entendendo o que eu estou falando. Se você é iniciante, é bom você ter essa ferramenta aqui para você trabalhar, porque, como eu disse, é um IDE muito completo e ele faz, inclusive, a integração com seu servidor FTP. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar assim. Eu uso um outro programa para FTP, mas eu uso o FTP, o FileZilla para FTP, mas ele já faz essa integração com o seu servidor, se você quiser, e você pode trabalhar com ele direto em produção. À medida que você vai escrevendo código, ele vai colocando o seu código, todo ele online, já nos diretórios corretos, ele já obedece a mesma estrutura que você tem no seu localhost, no seu servidor local. Ele vai criar, ele vai obedecer essa estrutura no seu servidor de produção. É uma ideia que eu recomendo, se você puder, trabalhar com ele. Não é uma ferramenta gratuita, mas é uma ferramenta muito boa. O próximo item da minha caixa de ferramenta é o NetBeans. Eu não utilizo mais, mas eu só estou mostrando aqui porque eu já utilizei esse IDE aí. Na minha cabeça não tem muita lógica eu ter os dois IDEs no meu computador. Então eu desinstalei o NetBeans, mas eu utilizei ele até o ano passado. Utilizei ele com muita frequência. Ele tem quase todas as funcionalidades do PHP Storm, mas por eu achar o PHP Storm melhor, eu troquei para lá. Esse aqui, por exemplo, ele não me dá, não me completa namespace, ele ainda depende de mim para algumas coisas, o outro me dá uma velocidade de produção maior. Mas ele também é uma ideia muito bom, eu recomendo também, se você puder trabalhar com ele. Ele é gratuito e dá para trabalhar muito bem. O próximo programa da caixa de ferramentas é o AMP Server. Todo programador PHP precisa de um servidor local para testes. Eu não uso o AMP Server, eu só utilizo ele para as aulas, para onde eu guardo o material de aulas. Para a produção eu trabalho com o Champ, eu trabalho com outro. Mas se você trabalha aí com Linux ou com Windows, esse daqui é um servidor local muito bom. E eu coloquei aqui o AMP só por uma questão, enfim, de preferência para estudo. Para a produção eu uso o Champ. Também serve como servidor local, você também pode baixar ele, também é uma ferramenta gratuita e de suma importância. Se você quer trabalhar com PHP, se você quer trabalhar com programação web, esse daqui é o servidor que vai te ajudar a rodar aí os seus sistemas, claro, no servidor de teste local. E por último, o último programa da minha caixa de ferramentas é o RaidSQL. E esse daqui é um gerenciador de banco de dados. Eu não gosto de trabalhar com PHP Admin. Eu mostrei aqui, vou voltar à tela. Aqui no AMP Server eu tenho também a instalação do MySQL e do PHP MyAdmin. Só que eu não gosto de trabalhar com PHP MyAdmin. Eu prefiro trabalhar com o RaidSQL. Eu encontrei esse programa na internet, baixei, instalei, gostei e utilizo ele direto. Ele inclusive faz conexão com o meu banco de dados online. Então, por isso que eu gostei dele. Eu não preciso conectar lá no meu servidor, entrar no PHP MyAdmin do meu servidor para criar as tabelas, para fazer tudo isso. Eu não preciso com o RaidSQL. Eu vou fazer um overview no outro vídeo. Eu vou fazer um overview do RaidSQL para mostrar como é fácil criar um banco de dados no ambiente de testes, copiar os códigos, né, o create das tabelas e depois fazer o mesmo banco de dados em produção, lá no seu servidor online. É muito fácil a conexão, eu trabalho com ele já há muito tempo, nunca tive problema. Então é isso, querido. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu recado para mim. E essa é a minha caixa de ferramentas e é assim que eu trabalho como programador. E eu já trabalho aí com programação PHP há mais de 10 anos e essas ferramentas aí têm me ajudado ao longo desse tempo. Um forte abraço.